Senadores, nossos telespectadores da TV Senado. Senadora Ana Amélia, permita só, eles estão me fazendo sinal e aqui a doutora Cláudia. A doutora Cláudia já orientou, está providenciando, vai chegar em seguida aqui. Parabéns a vocês e tem que protestar mesmo. Esse protesto aí. Mas a mesa está providenciando já. Senadora Ana Amélia. Eu aproveito também para saudar os representantes das APAES, das escolas de educação especial, de todos aqueles que vêm aqui, professores, educadores, técnicos em educação, para acompanhar uma deliberação que é o destino do país. E se algum setor o país precisa investir cada vez mais, senador Cristóvão, é em educação, mas especialmente na educação fundamental. Então, não temos dúvida da relevância que é o debate e a aprovação do PNE na tarde de hoje. Eu venho trazer aqui também, na abertura desta manifestação, um registro e um agradecimento muito especial ao senador Luiz Henrique da Silveira, que foi o relator hoje em duas comissões conjuntamente, Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão de Constituição e Justiça, da questão da modificação dos indexadores da dívida dos estados e municípios. É uma matéria da maior relevância que tem a ver com a saúde financeira dos estados, bastante debilitada, senador Ciro Miranda, bastante debilitada por uma série de fatores, mas foi agravada ao longo do tempo, porque o indexador usado aplicou um custo do dinheiro renegociado com a União muito superior àquele que, bem lembrou o senador Luiz Henrique, relator da matéria, superior àquele juro que a União paga no mercado para os empréstimos tomados no mercado. Então já começa aí uma distorção bastante séria, sublinhada com muita competência pelo relator senador Luiz Henrique, que, claro, com a sua experiência de ex-governador de Santa Catarina, entendeu melhor os dramas dos administradores, governadores e também prefeitos municipais. Só para se ter uma ideia, no caso do Rio Grande do Sul, o valor contratado em 1998 foi de 9,8 bilhões de reais. O valor pago até dia 31 de dezembro de 2012 foi de 19,3 bilhões de reais. E o saldo devedor, o que o Estado tem que pagar à União, em 31 de 12 de 2012, chega a 41,8 bilhões de reais. No conjunto da dívida brasileira, pegando todos os estados, o que foi contratado em 98 foi de 127,3 bilhões de reais. E o valor pago até 2012 foi de 263,6 bilhões de reais. E o saldo devedor, pasmem, está em 467 bilhões de reais, senador Ivo Cassol. É realmente o que se pode dizer uma dívida impagável, o que inviabiliza as administrações. Então, alterar o indexador dessa dívida foi uma decisão extremamente relevante. Queria ressaltar não apenas o papel do senador Luiz Henrique, mas também do senador Lindbergh Farias, que pautou esse assunto na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Vital do Rego, da CCJ, e também os líderes do governo, Eduardo Braga e José Pimentel, aqui nesta casa, que tiveram uma atuação importante para negociar com o governo, senador Paulo Paim, essa matéria. Votamos hoje na comissão, nas duas comissões, e em fevereiro o cumprimento do presidente Renan Calheiros é votar isso como prioridade. E Vossa Excelência, o senador Pedro Simão e eu, que junto com o secretário Odir Tonolier, com o vice-governador Beto Grill e assessorias, acompanhamos, junto com o senador Luiz Henrique, exatamente para, nos termos do que veio da Câmara dos Deputados, a questão da dívida dos estados ter sido equacionada de maneira satisfatória. Então, hoje é um dia muito importante do ponto de vista da sobrevivência dos estados. Mas eu venho, senador Paulo Paim, trazer um outro tema aqui, que ontem eu acompanhei, representei Vossa Excelência, o senador Pedro Simão, numa audiência com o ministro Fernando Pimentel, do MIDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Pois, chegando lá, recebi duas notícias, senador, uma boa e uma ruim. A boa é que a Argentina vai liberar a entrada dos 750 mil pares de calçado. Essa é a boa.
emissários, o ministro e o próprio ministro estiveram em Buenos Aires para acompanhar a evolução do novo comando econômico do governo argentino. A ruim, senador, é que não sabe quando vai acontecer isso. Então, não se sabe quando isso vai acontecer. Já passou o Dia das Mães, que na Argentina não é em maio, é mês de junho, e pode correr o risco de o Natal passar e a coleção Primavera-Verão dos calçadistas gaúchos. Por isso que as centrais sindicais, Vossa Excelência, nós tivemos com a ministra Gleisi Hoffmann, ela foi extremamente solícita na audiência que Vossa Excelência esteve lá, e eu estive com as lideranças do setor. Então, este é o grande dilema. Ontem, o ministro Fernando Pimentel, novamente, toda a equipe dele à disposição, estiveram lá, mas são posições que são aparentemente intransponíveis. Penso que talvez, nesse momento, medidas mais duras. Estava lá a Bicalçados, estava lá a ACI de Novo Hamburgo, estava lá a Coro Moda, estava lá a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e também representantes dos trabalhadores. Como sabe Vossa Excelência, a situação é muito complicada. Também queria agradecer, não só ao ministro Fernando Pimentel em seu nome, em nome do senador Simão, ao doutor Dirceu Barbano, presidente da Anvisa, porque prontamente designou área técnica para atender a demanda deles, porque houve uma notícia de que a Anvisa também estava impossibilitando a venda dos calçados por conta dos enfeites terem um metal chamado cádmio e que isso não seria possível. Para surpresa, mais uma vez, a burocracia que atrapalha o setor competitivo. A Anvisa não emitiu nenhuma nota, não fez qualquer ação nessa matéria. Nada, senador, nada, absolutamente nada. Então, veja só como é difícil o ambiente para quem quer empreender, gerar empregos num setor de alta empregabilidade de mão de obra. Então, eu espero e confio que lá as entidades, a Bicalçados, como disse, a ACI de Novo Hamburgo, a Coro Moda, a Fiergs, tenham todos aí a compreensão do trabalho que estamos fazendo. Queria também, por fim, fazer um registro, o senador Paulo Paim, a situação a situação debilitante dos municípios brasileiros. A grande parte dos municípios não terá dinheiro para pagar o 13º salário, mesmo aqueles que fizeram um grande ajuste nas suas contas. Mas como a redução do fundo de participação determinada pela redução dos impostos, como o IPI, por exemplo, para alguns setores, nós não discutimos isso, nós queremos que continue assim, só que esse dinheiro não pode ser, esse benefício, dado com o dinheiro que é das prefeituras municipais. Então, eu penso que nós temos que continuar trabalhando. Sou autora de uma PEC, uma emenda constitucional, que dá 2% adicionais ao fundo de participação para que os municípios tenham um fôlego, porque não é culpa do gestor. A culpa é de uma redução abrupta, senador Cristóvão, em pleno andamento da execução orçamentária, no meio do ano. O prefeito perde 1 milhão, 2 milhões, por conta da redução da receita, que é estimada no início do ano, para um valor que ele não sabe se aquele valor vai ou não ser confirmado diante dessas alterações na política financeira. Então, eu queria fazer esses registros porque penso que nós temos que, na questão municipalista, no Pacto Federativo, tratar com muito cuidado para evitar um conflito entre os entes federados, União, Estados e municípios, e se esta casa, que tem essa responsabilidade, não o fizer, então o futuro será extremamente preocupante. Então eu queria agradecer a ação que está sendo feita. Ontem a Confederação Nacional dos Municípios trouxe de volta essa agenda, exigindo aí uma mudança nesse critério do Pacto Federativo para aliviar a tensão existente para os administradores. E agradecer, por fim, a ministra Miriam Belchior, que hoje assinou a cessão de áreas que pertencem à União para o município de Sarandi. O prefeito Paulo Casper esteve presente, falei em seu nome, em nome do senador Pedro Simão, para a Prefeitura de Porto Alegre, 2 terrenos, e também para o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que também recebe um prédio numa área muito importante no centro de Porto Alegre. Então, agradecer à ministra e à equipe dela, da ministra Miriam Belchior, que na questão do patrimônio conseguiu resolver pendências extremamente importantes para o Rio Grande do Sul no final do exercício de 2013. Muito obrigado, presidente. Muito bem, senadora Ana Amélia. E conte com